Ei, amados, tudo jóia, tudo em paz? É conflitante para a gente e ao mesmo tempo confortante quando o Senhor nos diz que vossos caminhos não são os meus caminhos, nem vossos pensamentos os meus pensamentos. Como o céu está distante da terra, assim são meus pensamentos para convosco, meus caminhos e por aí vai. Terrível. Eu quero refletir com vocês hoje no programa Luz para os Meus Caminhos, com o título Nova História. O texto, Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5. É um texto pequeno, leia, você compreenderá melhor. Eu quero fazer menção de a primeira parte do versículo 4. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escrituras, novas tábuas escritas pela mão do próprio Deus. A questão, irmãos, é que Deus manifestou a sua vontade para seu povo, tendo dado a Moisés ali no Monte Sinai os 10 mandamentos, escrito em placas de pedras. Só que quando Moisés desce do monte, ele se depara com o povo de Deus, com Israel, dançando e adorando a um bezerro de ouro. Aí Moisés ficou indignado, ele joga aquelas placas de pedras no chão e elas se quebram. Êxodo 32, 19. Só que ali não estava escrito, não era a vontade de Moisés, mas a vontade de Deus para o povo. E Israel dependeria dessas placas escritas os mandamentos do Senhor. Então Deus ordenou que Moisés subisse outra vez ao monte com duas novas placas, iguais às primeiras, para que o próprio Senhor reescrevesse ou escrevesse de novo aquilo que havia escrito antes, pois a história tinha que continuar. Deuteronômio 10, de 1 a 5. Não obstante toda a tensão envolvida nessa história, esta é uma mensagem de esperança, de grande esperança, de agradável esperança. O povo de Deus na antiga aliança, Israel, precisou de novas placas, de uma nova história. O povo de Deus na nova aliança, a igreja, também está sempre precisando de novas placas, de nova história. Depois de uma série de escândalos, depois de uma poeira acumulada e outras jogadas para debaixo do tapete, depois de desvios éticos e doutrinários, depois de alguns ciclos de crises uma após a outra, depois de vários flertes com o mundo, depois de muita briga, divisão, depois de muito sofrimento pelo envolvimento com o secularismo, com o mundanismo, depois de o amor de muita gente esfriar, depois de passar muitas dores e humilhações, depois de muitos equívocos, a igreja visível de nosso Senhor Jesus Cristo precisa de novas placas de pedra para que o próprio Deus reescreva uma história diferente, uma nova história. Novas placas, irmãos, significam muitas coisas. Novo perdão, nova misericórdia, nova comunhão, novo recomeço, levantar, caminhar, novo rumo, nova oração, nova vida, novos votos, nova história, nova oportunidade. Sejamos, queridos, cristãos humildes, tementes, convertidos, e fixemos os olhos com esperança nas novas placas. Entendamos, irmãos, que o Deus Santo, perfeito, sabe de nossa estrutura, somos feitura dele, e ele sabe das nossas consequências devido ao pecado. Somos pecadores, irmãos. Deus conhece muito bem que somos quebradores de placas. E nós sabemos muito bem que Deus terá sempre uma nova placa. Faça hoje uma parada, querido, querida, e repense sua vida. Faça hoje uma revisão. Deus tem sempre uma nova placa para continuar reescrevendo uma nova história. Os caminhos dele e a vontade dele para você são muito sublimes, além da sua própria vontade. E isso não é só com a gente, não. Elias, na sua jornada, ele deu uma parada, quebrou as placas, queria até morrer. Deus falou, tem muita coisa ainda pela frente. Novas placas, nova história.
Jonas não só quebrou as placas, como fugiu. Deus traz ele de volta e continua reescrevendo nova história. Pedro quebrou as placas, negou, traiu, mas para ele também Deus escreveu uma nova história. Gideão quebrou as placas, ficou com medo, achou que estava tudo acabado. Deus chega lá e diz: varão valoroso, vem cá, há uma nova história. Meu amado, minha amada, creia nisso. Ninguém melhor do que você para saber a sua real situação. Mas independente de qual seja ela, uma coisa eu posso lhe dizer: Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus te abençoe. Amém.